Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite. Eu quero começar por agradecer o convite do Armido Jacinto para estar aqui hoje convosco. E estou-lhe duplamente grato. Grato, primeiro, por me dar a oportunidade de participar neste encontro, mas, como ele disse, também grato por, depois de 3 meses de mandato, pela primeira vez, poder ser mais secretário de Estado do Desenvolvimento Rural do que das Florestas. E não tenho sido tanto secretário de Estado das Florestas por boas razões e, portanto, este momento é para mim um momento de gratidão exatamente por me dar esta oportunidade. Eu queria dizer-vos que, naturalmente, olhei para o tema deste nosso encontro, a questão da nova ruralidade, reviver o interior de forma biológica. Vinha no caminho e vinha percebendo aquilo que sentia neste momento. E o que vos quero dizer é que a imagem que tenho é a imagem do labirinto. A imagem do labirinto, não porque me sinta perdido, um bocado com o sentimento do jovem que nos acabou de escrever. Não porque me sinta perdido, mas porque tenho a sensação de estar num espaço cheio de dificuldades, mas que constitui um enorme desafio. E que, talvez mais do que antes, com uma enorme determinação para fazer aquilo que é preciso. Estes são aqueles momentos em que nós próprios temos que fazer rupturas com o nosso próprio pensamento. Muitas vezes estamos imbuídos de muito boa vontade, mas temos padrões de pensamento que não se ajustam à realidade. E este choque fortíssimo que senti, eu que ando cá há tantos anos, foi um choque que me fez também a mim, finalmente, perceber a profundidade da realidade. E a profundidade da realidade é naquilo que diz respeito ao desenvolvimento de muitos dos territórios deste país, muito pior do que aquilo que imaginávamos. E é essa ideia de labirinto, essa ideia da dificuldade, mas também a ideia de que é agora que temos que fazer aquilo que é preciso, que é a ideia que eu transporto. Mas a ideia de labirinto é rica não apenas por isso. É rica porque me permite pensar naquilo que é o adjacente possível. Isto é, a cada momento eu sou confrontado com a realidade e com aquilo que me é possível fazer no momento seguinte. É isso a que se chama adjacente possível. Isto é, a ideia de que não podemos sair da realidade. A realidade é esta, mas nós podemos avançar e podemos traçar um caminho. E, portanto, é esse caminho, na descoberta, no reencontro muitas vezes com o passado, mas num reencontro com o passado que, acima de tudo, tem a ver com o futuro. É isso que, acima de tudo, encontro neste labirinto. E quero-vos dizer que, no pensamento, tive a ideia de que a porta de entrada para esse labirinto tem a ver com as questões do ordenamento do território neste país. O ordenamento do território é aquilo que, em primeiro lugar, nos deve questionar. Primeiro, esta relação entre litoral e interior. Esta ideia das fronteiras que existem entre o litoral e o interior, entre as grandes cidades e as pequenas cidades, entre as cidades, as vilas e as aldeias, e o papel que desempenham
todos estes espaços urbanos. Em segundo lugar, esta nova relação que tem que ser construída entre o espaço urbano e o espaço rural. Isto é, a ideia do espaço global. Porque hoje já não podemos pensar a dimensão rural sem pensar na relação que existe entre o rural e o urbano. Em terceiro lugar, aquilo que são as atividades que nós desenvolvemos no mundo rural, que nós desenvolvemos nos nossos campos, a ideia de que nós, acima de tudo, olhamos para estes territórios como ilhas e não percebemos que, quando olhamos por ilhas, há espaços vazios que têm que ser preenchidos. Porque se não forem preenchidos, certamente as ilhas, o arquipélago, vai ao fundo. E, portanto, é esta ideia do ordenamento do território, num território que tem que ser vivido, que tem que ter pessoas, porque sem as pessoas não há desenvolvimento. Mas que é claro que não vivemos com ilusões. Mais uma vez, a ideia do adjacente possível. Isto é, a ideia dos pés assentes no chão. A ideia de que, como percebemos, essa recuperação a fazer-se, se fizer, far-se-á no longo prazo. E, portanto, é isso que, acima de tudo, quando chego à Idanha, vejo e encontro, e estes encontros, percebo que há aqui. É a ideia de que é necessário construir qualquer coisa de novo, mas que não tem que ser, forçosamente, a ideia do curto prazo. A ideia do longo prazo é muito mais importante do que aquilo que é a ideia do curto prazo. A segunda ideia que aqui, aproveitando esta última questão que disse, que tem a ver com a visão que temos que construir e que eu aqui também encontro, é a ideia de que temos que passar das comunidades participativas para as comunidades colaborativas. Isto é, a ideia de que as populações, as pessoas, todas elas têm que perceber exatamente o que se está a passar e que todas elas fazem parte do projeto. Não há ninguém que possa ficar fora do projeto. E a ideia de plataforma estratégica tem a vantagem de ter o conceito de visão partilhada. A ideia de que partilhamos uma visão. E aquilo que encontramos em Idanha é, de facto, essa ideia da visão partilhada. O tema deste seminário é um tema que mostra que há aqui uma partilha de visão. A ideia de reviver o interior de forma biológica, há uma visão. E, portanto, essa visão partilhada é essencial para podermos envolver todos, produtores e não produtores, naquilo que é o espírito que temos que construir. Porque é a ideia das comunidades colaborativas, mais do que a ideia da economia colaborativa, que temos que construir em conjunto nestes territórios. E, portanto, desta ideia, e a partir desta ideia, aquilo que julgo que é fundamental é sermos capazes de reconstruir estes territórios, percebendo que o maior déficit que eles têm é de capital humano e de capital social, mais do que de capital económico. O grande déficit destes territórios é o capital social e o capital humano. E, portanto, é percebendo essa realidade que nós seremos capazes de construir estes territórios de baixas densidades, porque eles continuarão a ser territórios de baixa densidade com novos gestores. E esses gestores já não são gestores de atividade, são, acima de tudo, gestores de território. É este conceito novo também que temos que ser capazes de desenvolver. Porque só a partir daí é que seremos capazes de perceber que muitas vezes
a agricultura intensiva não é a solução ideal para todos os territórios, ou no caso do país, não é a solução ideal para a maior parte dos territórios. Só percebendo isto é que seremos capazes de fazer aquilo que é preciso. É evidente que eu gostava também de acrescentar a este meu raciocínio e a esta minha reflexão que gostaria de partilhar convosco a ideia de um novo modelo de governação e um novo modelo que tem a ideia dos chamados territórios pertinentes. Porque é evidente que nós encontramos na Idanha, numa escala municipal, numa escala local, um projeto com uma visão partilhada. Mas não podemos ter uma ilha. Temos que saber alargar esta ilha aos territórios pertinentes. Temos que ser capazes de construir relações que são relações de âmbito local, que são relações de âmbito regional, mas que são também relações de âmbito transnacional. E, portanto, a ideia da rede é uma ideia fundamental que também aqui encontramos construída. Portanto, é essencial também esta questão e esta capacidade de que aquilo que aqui vimos, certo? De vermos as pessoas que aqui falaram, pessoas que vêm de várias partes da Europa, que são capazes de perceber que aqui acontece, mas aqui acontece e acontece noutros pontos da Europa e esta rede pode ser construída. Porque eu tenho a sensação que isto só se constrói se nós formos capazes, não apenas de capacitar os territórios, mas de capacitar do ponto de vista das políticas públicas nacionais, mas muito particularmente das políticas públicas europeias, esta ideia da nova ruralidade. Porque esta ideia da nova ruralidade é a ideia nova que temos que saber construir em conjunto e que sem políticas europeias que a compreenda, dificilmente nós seremos capazes de fazer avançar. Portanto, estou no labirinto e estou a avançar. E o que vos quero dizer é que aquilo que sinto é que o elemento fundador, a minha porta de saída deste labirinto é a inovação. Sem inovação, nós não seremos capazes de fazer este caminho neste labirinto difícil que temos pela frente. E a inovação aqui é muito mais do que a inovação tecnológica. É desde logo a inovação institucional que aqui está a ser construída com esta tal ideia, por um lado, das comunidades colaborativas, por outro lado, das economias circular, mas também da economia de carbono. Desta ideia das transições, da transição ecológica e da transição energética. Desta ideia de que os bens não são apenas bens transacionáveis, são também bens comuns. E que é isso, e é a partir disso, e também aí criando um mercado, que nós seremos capazes de fazer o caminho. E, portanto, a inovação como elemento essencial, fundador daquilo que pretendemos do ponto de vista desta nova ruralidade. E também aí é preciso perceber aquilo que há projetos nesta terra que estão a ser feitos, que mostram bem o caminho que devemos seguir. O projeto Sementes Vivas, que tive a oportunidade de conhecer quando cá cheguei, já tinha ouvido falar dele, mas que aqui me foi transmitido, é de facto um projeto capaz de mostrar como a inovação é o elemento fundador dessa nova realidade. Primeiro, a capacidade de perceber que é necessário trabalharmos o material genético de que dispomos. O material genético de que dispomos é a base daquilo que nos diferencia, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista económico. A economia faz-se da diferença e o futuro será feito pela diferença. E, portanto, trabalhar o nosso germoplasma, o nosso material genético, é essencial.
Em segundo lugar, perceber que isso constrói em rede não apenas nacional, mas internacional. Isto é, que somos capazes de construir pontes com outros, capazes de perceber como é que esta coisa funciona, porque ela não funciona apenas do ponto de vista local. É evidente que cada vez mais o local terá importância, mas todos sabeis melhor do que eu que o local só tem força se for capaz de ser global. E, portanto, esta percepção que existe neste projeto é extremamente interessante. Em terceiro lugar, a percepção que este projeto, que é um projeto de laboratório, só tem futuro se for capaz de ter território. E isso é muito importante, porque é assim que nós podemos fazer este caminho. E, portanto, era, no fundo, esta mensagem. A mensagem de uma enorme dificuldade, do enorme desafio que temos pela frente, do caminho que queremos fazer, da ideia de que há aqui um momento de transição que temos que saber compreender, porque este momento de transição levar-nos-á a um outro caminho e a um outro mundo. É um mundo que está em construção e que, naturalmente, vocês provavelmente já lá estarão, eu estou a caminho para lá chegar. Muito obrigado. Thank you very much, Miguel. It was, I hope, also inspiring to work all together, because I think we need really to collaborate with all the parties and the parties of who has interest here and stakes, and so far we are very thankful for that. I would suggest, because we have nearly 8 o'clock, that we go for dinner. All right? So I hope everybody knows where to go, so it's not far around the corner, and yeah. It's Celia, wait, maybe you can explain that. O quê? Isto é as prendas. You were going to tell No. him to follow the team, but you're not going to get the adults to the other? Do it. No? I do it during the